ele vai aplicar por analogia, de novo contra a gente, o parágrafo 8º para fixar em R$5. Aí é o nosso papel como advogado brigar para aumentar e ficar observado o mínimo do 10%. Mas vai ser uma briga boa para nós. Quem conseguir aí um acórdão, né? Não primeiro grau, não, começo quando você é primeiro grau, manda por e-mail, vamos divulgar isso, a gente tem que se unir, né? As decisões de honorários para nós, as associações, o Dr. Marco passa para a gente, copia todo mundo, esse é o tipo de coisa que a gente tem que correr atrás e brigar para fixar a tese nesse sentido. Ok? Parágrafo 11. Honorários recursais. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará, cogente de ofício, os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional. Sendo vedado, porém, no cômputo geral, superar os limites dos parágrafos 2º e 3º. Ou seja, eu não posso ter condenação acima de 20%. Durante a tramitação chegou a ser 30%, depois caiu para 25%, depois baixou para 20%. É mais um ponto que a gente tem que colocar na conta na hora de recorrer. Eu gosto desse dispositivo com ressalvas. Quando a gente está diante da causa massificada, ele é um bom dispositivo, porque ele torna desinteressante o recurso. Só que quando a gente está diante daquela causa que ainda não pacificou, e às vezes a gente tem isso na massa, que a gente não pode deixar transitar em julgado, mas a gente precisa, portanto, ficar recorrendo, e se por acaso fixar o tribunal a tese contrária ao nosso interesse, a gente vai ter uma baita de uma condenação em cada um dos processos individuais e, nesse caso, penaliza, na minha opinião, indevidamente. Podia o legislador ter pensado num sistema de, diante de causa massificada, jurisprudência pacificada, aí tem a sucumbência recursal. Não adianta, não foi. A gente tem que trabalhar com isso. Depois do repetitivo, né? Exato. Fixou repetitivo ou no IRDR. A partir daí, aí a gente tem sucumbência recursal. Seria uma solução mais consentânea. Não foi. É qualquer recurso. Aí começa a dúvida. Qualquer recurso mesmo? Embargos de declaração? Agravo interno? Também dão ensejo a isso? Olha o início do parágrafo. O tribunal ao julgar recurso. Interpretação. Está aí o juiz ao julgar embargos de declaração? Não. Concordam? O tribunal, não é o juiz. E se eu não posso aplicar isso para o juiz em primeiro grau, eu não posso aplicar isso no tribunal da mesma forma. Só quando eu tiver a mudança de grau de jurisdição, não necessariamente colegiado. Se eu posso ter uma decisão monocrática, uma apelação julgada monocraticamente, vai ter. Não tem dúvida que ela vai brigar. De novo a Infam, o encontro dos juízes. Eles editaram um enunciado dizendo o seguinte: não haverá majoração de honorários no mesmo grau de jurisdição. Não sei se vai prevalecer, mas nesse sentido, o agravo interno vai dar origem à majoração de sucumbência? Não. Os embargos de declaração? Também não. Só se eu tiver recurso para outro grau de jurisdição. Nesse sentido, a apelação vai ter, o agravo de instrumento pode ter, o recurso especial extraordinário igualmente. E aí como é que vai funcionar? A gente já tem, de novo, isso é tudo de conversa de corredor com juiz e desembargador. Tem desembargador que falou, eu vou aplicar sempre 5%. Por quê? 10% na sentença, 15% no acórdão na apelação, para desestimular que se ingresse com um recurso especial. Outro desembargador fala, eu não, eu já vou aplicar direto 10%. Então vai ser 10% na sentença, 20% no julgamento da apelação, pelo tribunal no acórdão. Nesse caso, se tiver recurso especial, já está no 20%. Não vai aumentar, e ponto, acabou. Certo? O que vai acontecer? A primeira Câmara vai decidir de um jeito, a segunda Câmara vai decidir de outro.
Dentro da mesma Câmara, um relator vai decidir de um jeito, o outro relator vai decidir de outro. Se a sentença der 20%, daí Acabou. Esse é outro ponto. Vai ter lógica para o juiz de primeiro grau aplicar uns 15% de primeiro grau? Não, concordo, bem bom ponto. Dificilmente o juiz vai aplicar, como faz hoje de vez em quando, acima de 10%. Porque senão ele está tirando a margem de se aplicar em relação ao tribunal. Repito, isso ainda está totalmente em aberto, é apenas uma interpretação, a colega já disse, eu vou sustentar que seja julgamento colegiado, concordo, se a gente tiver como réu, né? Claro, né? Como réu recorrente, claro, né? Agora se eu estou do outro lado, não, espirrou já aplica, e vamos lá, exatamente. Mas isso vai ficar um tempo ainda de dúvida. E chama atenção porque está em itálico, para a fase de conhecimento. O que o legislador quis dizer aqui? Que não está incluído o cumprimento de sentença. É a melhor interpretação, e ela é falha. Por quê? Cumprimento de sentença faz parte do processo de conhecimento. Mas é a única forma que a gente consegue dar lógica a essa afirmação para a fase de conhecimento. Consequentemente, fixou em 10% na sentença, 20% no acórdão, vamos para o cumprimento de sentença. Se não cumprir espontaneamente o cumprimento de sentença, vai ter honorários. Certo? Inclusive a gente viu no caput de 85 dizendo isso, no parágrafo 1º dizendo isso. Se tiver recurso na impugnação ao cumprimento de sentença, pode aumentar os honorários? Pode aumentar os honorários. Em tese, eu estou falando em 20% na fase de conhecimento ampla e 20% na fase de cumprimento de sentença. 40% no total. 40% no total, Sem dúvida nenhuma, só que a própria lei está dizendo que o sistema permite isso. Concordo. Dependendo da causa, você vai pagar isso. E olha o parágrafo 12. Os honorários são cumuláveis com multas e outras sanções processuais. Então, além da fixação de honorários, a gente pode ter o quê? O juiz ou o tribunal aplicando litigância de má-fé por recurso protelatório. Aí o céu é o limite. Eu vou estar falando em 40%, 50%, 60% dos valores, porque aumenta no novo código a multa por litigância de má-fé, vai até 10%, em que eu poderia ter em tese 50% 30% na fase de conhecimento e 30% no cumprimento de sentença. Virou confisco. Virou confisco. Mas, repetindo, a gente sabe que tem aqueles juízes muito bacanas que não gostam da gente, que não entendem que a gente tem que ficar muitas vezes recorrendo para o dever de ofício e começa a aplicar multa atrás de multa. Então, é um ponto que a gente tem de refletir quando nós estivermos recorrendo. As estratégias processuais passam por isso. Aí o doutor chamou outro problema com isso também. Como gestor é isso, né? Claro, a gente tem que pensar todas essas situações. Parágrafo 14, importante para nós. Os honorários são direito do advogado, não do cliente, e tem natureza alimentar. Portanto, expressamente o Código diz, mesmo os privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Então ele vai entrar em primeiro lugar na falência e na recuperação judicial, vai entrar em primeiro lugar na execução fiscal, comparando com o competindo com a execução fiscal. A gente está lá em cima do topo da discussão quanto ao nosso crédito. E muitas vezes o crédito honorário vai ser o quê? Melhor que o crédito do nosso cliente. Nosso cliente vem lá embaixo, nosso crédito vai lá em cima. E vamos habilitar uma RJ falência, é isso mesmo, vamos receber antes do que o cliente. É a opção do legislador, óbvio, da OAB, claro. A jurisprudência estava caminhando para isso, já tinha pacificado nesse sentido quanto à recuperação judicial e falência no STJ. Na execução fiscal ele estava meio duro. Desculpa. Esse artigo do Código de Ética pode ser, isso não te fala. Você pode negociar. Não, a ressalva que você precisa compensar o valor. Não. Aí vamos lá. Não sei se ele volta a ser do advogado. Exatamente. Deixa claro que é do advogado e ele revoga, por favor, falando revogação entre aspas, a súmula 306 do STJ,
que diz que os honorários são, se houvesse concorrência recíproca, que os honorários podem ser compensados. Foi uma súmula sempre complicada de aplicação. Final do 14 diz, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então, naquela hipótese, julgou parcialmente procedente. Compensa os honorários. Não. É 8% do réu pagando para o autor e 2% do autor pagando para o réu, mas não pode compensar. Então, a gente vai atrás de receber o percentual nosso. É isso. Não sei se era essa dúvida. Então, pronto, chegamos no aspecto. Parágrafo 15. É possível o recebimento dos honorários em favor da sociedade de advogados. Isso já acontece hoje, só que é sempre uma dificuldade, principalmente que o processo demora e a sociedade de advogados vai ser elaborada, realizada, modificada durante a tramitação. Isso para nós não tem direta aplicação, mas aí quem sabe os tributaristas podiam pensar em alguma coisa e criar uma tese que as nossas associações tenham natureza de sociedade de advogados para fim de recebimento de tributos via, exatamente, honorários. Por quê? Porque hoje, né, se o governo mudar, ele fala que está querendo mudar isso, mas hoje é muito melhor a tributação, muito menor a tributação para uma sociedade de advogados do que a gente receber os honorários de uma pessoa física, que a gente toma a cacetada dos 27.000%. Né? Aí, doutor Marco, é para pensar para os tributaristas, né, pensar o que a gente podia pensar. Eu acho difícil, não sou tributarista, mas enfim, papel aceita tudo, né? Montar uma tese, sentar Caixa, sentar Banco do Brasil, falar com os colegas da Petrobras, aí quem sabe pegar um parecerista aí para fazer uma tese, quem sabe que beleza, a gente consegue começar a receber nossos honorários via sociedade de advogados com a tributação lá embaixo. Né? Passou agora na comissão de finanças, a sociedade de advogados com uma pessoa só, eu acho que sim, mas aí a gente recebe pelas associações, não é isso? Se a gente recebe pela associação, a gente consegue dar, no seu entender, já está resolvido. Então a gente seria associado das nossas associações, não como pessoa física, mas como pessoa jurídica. Pronto, está resolvido, ótimo. Está reforçando o argumento, eu já adorei a tese. Vamos trabalhar com isso, né? Pô, se cair de 27% para 6%, que beleza, né? Maravilha, vamos pensar, ótimo argumento. Né? Se o colega é tributarista, vamos assim para essa linha. Gostei da tese. Ok? Parágrafo 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado. É omissa a lei hoje quanto a isso. Me parece que essa não é uma solução adequada. Por quê? Porque se eu não tenho a condenação e jogo só para o final, eu estou perdendo tempo na tramitação. Se eu tenho um pedido julgado procedente, o que vai acontecer? Acessório segue o principal. Qual vai ser o termo inicial dos juros? Citação. Nesse caso, se eu não tenho condenação, vai ser só o trânsito. É um período muito distante. Nesse ponto aí alguém dormiu, deixou passar no OAB, porque, né, de uma forma geral está interessante para os advogados. Parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto aos direitos de honorários, cabe ação autônoma para sua definição. Ou seja, eu não tenho a fixação dos honorários pelo juiz. Embargo de declaração. A sentença não fixou, eu apelei. O tribunal não fixou, embargo de declaração. Até o trânsito em julgado eu posso falar, juiz fixe, tribunal fixe os honorários. Ok? Se não fixar e transitar em julgado, e às vezes acontece, e aquele desespero que a gente está feliz que vai conseguir executar os honorários para nós, chega lá, a sentença é omissa. Nosso colega anterior, infelizmente, não prestou atenção, acontece no volume e foi adiante. Hoje, súmula 453, relativamente recente, de 2010, os honorários circunvenciais, se omitidos na decisão transitada em julgada, não podem ser cobrados em execução ou ação própria. Já era, acabou. Parágrafo 18. Vai ser possível o ajuizamento de uma ação autônoma para cobrar os honorários. Melhorou bastante a nossa vida. Chance de pegar aquilo que não prescreveu ainda, levantar tudo e fazer um mutirão logo que entrar em vigor o código e pedir a fixação com base nisso. Aí de novo, doutor Marco, o papel da associação nossa. E para finalizar, o parágrafo 19.
os advogados públicos receberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Reforça a nossa tese, dá para a gente sustentar que além de eventuais acordos que a gente tem agora, temos base legal para isso, lembrando que precisa de uma outra lei específica para isso. Perfeito? Senhores, eu tinha mais coisa para falar, mas pelo que eu vi o horário aqui nosso já apertou. Doutor Chamon, mais uma vez agradeço o convite. Se quiser, não sei aí, conta com os colegas o tempo aqui de vocês mais do que o meu, estou com alguma folga ainda para ir para o aeroporto. Se quiser abrir uma pergunta, algum ponto, alguma coisa, estou à disposição. E só mais uma vez agradeço agora a todos, plateia altamente qualificada, as colegas que mais interferiram. Gostei do colega tributário, estou feliz para a vida, vou ficar pensando já nisso, né? Já estou contando com o regime tributário melhor, já estou feliz para isso, né? Já dá para a gente pensar, maravilha. E, insisto, sigo à disposição para a gente continuar com nossos debates por meio de redes sociais e qualquer outras coisas. E depois, aí não sei como é que está a questão do horário, depois a gente tem, vai ser o Dr. Marco, a SAVB vai fazer o sorteio de algumas obras. Vocês viram que eu tinha mais coisa para falar, né? Vai fazer o sorteio, vai poucas coisas. Vai fazer o sorteio de algumas dessas obras, que são os livros que até o momento eu já editei a respeito de novo CPC. Gente, obrigado pela atenção. Doutor Guilherme, muito obrigado pelos valorosos ensinamentos, muito proveitoso para todos nós. E nós passamos a palavra, se alguém tiver alguma pergunta, ainda dá tempo, né? Se alguém tiver alguma pergunta, sim. Doutor, antes de mais nada, parabéns pela palestra. A dinâmica dela é muito interessante, nos mantém atento às suas colocações. A minha pergunta é uma inquietude que eu tive, iniciando o estudo do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, e você, de certo modo, pincelou, mas não chegou, que é a questão da ausência desse novo processo da cautelar preparatória. Eu particularmente não vislumbro o sistema jurídico sem essa possibilidade e em que pese de repente não está o código abordando de forma expressa, eu gostaria de saber como que a doutrina, né, e talvez até o seu posicionamento, está colocando alternativa nesse sentido. Qual seria o instrumento, e se existe instrumento, né, já fixado, para substituir a cautelar preparatória? Renato, era o próximo tópico nosso. Então a gente não combinou, mas entrou como dúvida exatamente a questão. O que o novo código propõe na tutela provisória? O artigo base é o 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. E depois o parágrafo único. A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou antecipada. Então vamos entender. A gente tem um gênero que hoje a gente chamaria de tutela de urgência, dos quais as espécies são a cautelar e a antecipação de tutela. No novo CPC, o gênero é tutela provisória, com duas espécies, tutela de urgência e tutela da evidência. O que é essa evidência? Seria o direito evidente, fundado em súmula, em jurisprudência dominante, em RDR, recurso especial repetitivo, em que eu posso ter uma tutela provisória, ou seja, antes de uma tutela final, porém sem que haja o requisito urgência. Então é pensar numa liminar sem que exista o requisito da urgência. Isso é a tutela da evidência. E aí nós temos a tutela da urgência, a tutela de urgência, que aí vem também da mesma forma que a gente tem hoje, que ela se subdivide em duas subespécies, que são tutela provisória de urgência cautelar. Eu pus o nome inteiro para a gente entender isso mesmo, como sistema. Tutela de provisória gênero, tutela antecipada, tutela de urgência versus tutela de evidência, espécies. Dentro da tutela de urgência, e aí pegando o nome completo do Instituto, tutela provisória de urgência cautelar, tutela provisória de urgência antecipada.
Se eu quiser pedir uma tutela provisória de urgência cautelar antecipada, incidentalmente ao processo, já existe o processo judicial, surgiu a situação de urgência, ficou fácil, e eu gosto. Atravessa uma simples petição. Juiz, está aqui a urgência, me conceda. Porque eu já tenho o processo judicial. Perfeito? O que seria a nossa cautelar incidental, ela ficou algo super simples, que é atravessar uma petição e falar, eu quero isso. Gostei, ficou bom. Qual que é o problema? A tua dúvida. E se eu tenho um problema antes do ajuizamento do processo dito principal, o que eu faço? O código traz para a gente duas possibilidades. Tutela antecipada em caráter antecedente e tutela cautelar em caráter antecedente. E qual é o ponto comum das duas? Tem diferenças, mas qual que é o ponto comum das duas? Que eu acho muito ruim. Você entra com uma petição inicial e depois se avisa. Você entra com a petição inicial. Juiz, está aqui minha urgência. Tá, cadê sua principal? A principal eu vou complementar depois. Aonde? No juiz dos autos. Eu vou ter uma petição inicial meio. Eu vou ter uma petição inicial 1 e depois uma petição inicial 2. E o código diz, se você quiser, você já pode ingressar com tudo. Tanto o pedido principal quanto o pedido acautelatório para resguardar ou antecipatório para antecipar. Só que, e aí vem o papel nosso como advogado. Eu tenho hora que eu não tenho condições de entrar com a ação principal. Exemplo clássico, uma sustação de protesto. Então o que pelo novo código eu vou fazer? Eu vou entrar com a petição inicial, dizer que eu tenho a minha situação de urgência, pedir só a urgência e falar para o juiz, juiz, depois que Vossa Excelência conceder a tutela de urgência, eu vou aditar a minha petição inicial para fazer o pedido principal, nos próprios autos. E se eu não fizer isso, o processo vai ser extinto. Tudo. E aí tem um problema, que é a situação da estabilização da tutela antecipada. Artigo 304. A tutela antecipada concedida no 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto recurso. Senhores, isso é um desastre para nós. O juiz concede a liminar para tirar o nome do nosso cliente do Serasa. Se eu não recorrer, o que vai acontecer com isso? Estabiliza. Está escrito o que aqui? Recorrer, veja lá. Se não for interposto o respectivo recurso, agravo. Não sei os senhores, a gente não agrava mais disso na caixa. Deixa decidir no final. Aí tem gente que está dizendo que onde está escrito recurso, lê-se contestação. Só que não está escrito contestação. Está escrito recurso. Isso vai gerar o quê? Uma enxurrada de agravos. Quando o assunto já estava resolvido. Mas aí já está pensando. Em síntese, qual é a solução proposta pelo legislador? Entra com uma petição inicial mirim, júnior, e na hora que você puder, você complementa no próprio processo. Eu acho isso muito ruim do ponto de vista prático. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma consolidação da petição inicial. O juiz, na hora que for analisar o pedido principal, ele vai ter que analisar a primeira petição inicial mais a segunda petição inicial. Pode ser que seja aqui uma questão da gente estar acostumado, como o colega falou, eu estou acostumado. Mas sim, mas aí você tem uma petição inicial, é diferente. Mas a gente sabe que o juiz não lê processo. Ele vai ter que ler agora duas petições iniciais. Ele vai ler duas petições iniciais. Eu estou pensando que eu vou fazer o quê? Quando eu fizer o pedido de urgência, quando chegar o pedido principal, eu vou consolidar. Quase vou dizer, ó juiz, esquece a petição inicial lá e lê só essa aqui. E pensa no processo eletrônico, para o juiz localizar isso no processo. Fica mais difícil. Não gosto dessa modificação. Não, nesse caso, aí vai ser, ela vai ser totalmente autônoma. Que seria exatamente, totalmente autônoma. Ok? Obrigado. Mais alguma pergunta? Com relação ao artigo 15, que fala que
Com relação ao artigo 15, que fala da aplicação subsidiária e supletiva do novo Código de Processo Civil, ao direito eleitoral, ao juiz do trabalho, o que consistiria essa aplicação supletiva? Seria exatamente quando não houver previsão específica nos outros diplomas, a gente aplica as regras do Código de Processo Civil. Esse artigo 15 que faz com que algumas pessoas defendam que o prazo na Justiça do Trabalho seja contado em dias úteis. Esse artigo 15 que faz com que alguns juízes do trabalho defendam que a audiência de conciliação e mediação seja aplicada na Justiça do Trabalho para ser feita pelo mediador e não pelo juiz, como é feito hoje. Então seria, e essa é outra dificuldade, para mim, não sei quantos dos colegas aqui são do trabalhista. Pronto. Eu acho que quem mais vai ter dificuldade no começo são os colegas da trabalhista. Porque até o TST definir quais são os institutos do novo CPC que se aplicam e quais não se aplicam, a gente vai ficar numa baita insegurança. E a senhora já foi no ponto, é o artigo 15. A hora que interessar, aplica o artigo 15. A hora que interessar, não aplica o artigo 15. Por exemplo, os juízes do trabalho já disseram que não se aplica o artigo 137 à Justiça do Trabalho. O que é 137? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que era um dos mais importantes para aplicar na Justiça do Trabalho. Mas eles já disseram que não, nos encontros de juízes do trabalho. E era tendência, né? A gente sabia que iria por aí. Mais alguma pergunta? Temos a palavra, então, ao senhor gerente-geral da Júlia Renato para os agradecimentos finais. Posso fazer uma pergunta, então? Só algumas considerações, professor, sobre os embargos declaratórios. Eu acho que é uma peça importante, todo mundo também joga a primeira pedra quem não aprontou com os embargos, né? O que representa hoje essas modificações dos embargos para você? Os embargos de declaração, eles passam por algumas modificações importantes. Sem dúvida nenhuma, é um recurso que a gente mais utiliza, preza, e é ótimo para ganhar prazo. Até brinquei, se publicar no dia 16 e 17, embargo de declaração e está resolvido. Primeira coisa, ele é o único recurso que vai ficar com prazo de 5 dias. Todos os outros, agravo, inclusive o regimental e o agravo de instrumento, todos os outros passam para 15 dias. Então, o único recurso com prazo de 5 dias e 5 dias úteis, embargos de declaração. Quais são as novidades mais relevantes contra os embargos de declaração? Começando de cima para baixo, pensando em Brasília. Embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Aquela coisa que a gente sempre tem que fazer, e cita a súmula 98 para dizer que não vai aplicar multa e etc. Embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Vamos ter o pré-questionamento ficto. Se a gente embargar de declaração e o tribunal não se manifestar expressamente, diz o código, a matéria estará pré-questionada. Bacana, excelente. Então aquela tese que a gente hoje entra com recurso especial, interpõe especial, para dizer que o recurso não observou, que o acórdão não observou o artigo 535, em tese acabou. Claro que o tribunal vai achar outra válvula de escape para não fazer recurso. Infelizmente é isso, né? Cria uma nova súmula 7, uma súmula não sei das quantas, uma válvula de escape. Mas essa é uma inovação importante. Outra inovação, pensando agora fora do tribunal, para os juizados, aquela situação em que o embargo de declaração no juizado suspendem e não interrompem o prazo recursal, que sempre é pegadinha para a gente, unifica, maravilha. Então, seja com o novo código, seja no CPC ou no JEC, os embargos de declaração terão o condão de interromper, volta do zero, o prazo recursal. Daí, prosseguindo, contraditório. Como que está a jurisprudência hoje do STJ? Se os embargos de declaração puderem ter efeito modificativo,
deve o juiz, desembargador ou ministro abrir vista para que a parte contrária exerça contraditório nos embargos de declaração. Isso é incorporado ao Código. E a tendência é, portanto, que a maior parte dos embargos de declaração a gente venha a ter o quê? Contraditório. Para evitar qualquer risco de nulidade em relação à situação que nós vamos verificar. E outro aspecto bastante relevante dos embargos de declaração se refere à nova fundamentação da sentença. O Dr. Chamon destacou isso na mensagem de abertura. O novo 489, parágrafo 1º, ele impõe um dever extremo de motivação, que a magistratura está odiando isso, e aqueles enunciados deles, que eu mencionei da Escola da Magistratura, eles acabaram já restringindo um pouco essa aplicação relativa a esse dispositivo, dizendo, não é bem assim, precisa fundamentar, mas não tanto, etc., já dando uma temperada. Mas o Código agora expressamente diz que se a sentença não fundamentar, não estiver fundamentada adequadamente no que diz respeito a simplesmente reproduzir conceitos, não manifestar a respeito dos precedentes juntados pelas partes, ou não trouxer resposta a todos os argumentos relevantes das partes, cabem os embargos de declaração para que o juiz aponte, esclareça estas omissões, traga os argumentos para isso. Então, em breves linhas, seriam estes os principais aspectos quanto ao importante recurso dos embargos de declaração. Muito bem. Professor Delano, muito obrigado pela sua presença aqui no Paraná, no Júri Paraná. Eu queria fazer o registro também da presença do Dr. Alain, né, que não só gerente da Caixa, do jurídico da Caixa Econômica Federal, mas conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. E agradecê-lo por estar prestigiando esse nosso evento, juntamente com a sua valorosa equipe. Eu quero dizer que foi uma grande satisfação tê-lo aqui, foi um grande presente que nós recebemos hoje, e a gente dá presente para quem merece, né? Então eu queria fazer um destaque especial para a equipe dos advogados do Brasil aqui no Paraná, tanto do interior como da capital, advocacia terceirizada. Recebam como um presente essa brilhante palestra do professor Dalori e o reconhecimento do árduo trabalho árduo e competente trabalho que é desenvolvido aqui no Paraná. Eu quero dar um recado. Nós temos algumas listas de presença numa mesa que fica logo na saída, e eu pediria que vocês passassem por lá e preenchessem, principalmente em relação aos endereços eletrônicos, o e-mail, que vai ser emitido um certificado em nome de cada um de vocês, né, que nós vamos mandar por e-mail. Professor, eu quero nesse momento oferecer um pequeno mimo, né, do Banco do Brasil, apenas um singelo agradecimento pela sua disponibilidade de vir aqui e pela brilhante palestra que o senhor proferiu. Bom, sabemos que o horário está um pouco avançado, né? Acho que o senhor tem voo agora. Então eu quero declarar encerrada essa atividade e pedir aos colegas do Banco do Brasil que permaneçam, que nós teremos uma reunião agora com a presidente e o diretor da Associação dos Advogados do Banco do Brasil. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado professor, a todos os colegas, e tenham todos uma boa tarde.